Glória a Deus. Abra as Escrituras em terceira carta de João, no versículo 9. Diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Porque se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Igreja, hoje nós vamos estar falando sobre a ética cristã, expondo falsos cristãos. Por que que nós devemos meditar sobre essa palavra? Porque nós vivemos, irmãos, em um momento em que a ética, ela não segue muitos padrões bíblicos. E é importante a igreja, nós meditar o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Porque a Bíblia é a nossa regra cristã. A nossa vida tem que estar pautada dentro da palavra de Deus. Todas as pessoas que querem seguir a Jesus, a vida dessa pessoa deve estar pautada na palavra de Deus. Quando você fala assim, quais é a característica de um verdadeiro cristão? É um cristão que ele vive o que a Bíblia fala para ele viver. Não o que os governos falam, o que o homem fala. Não. O cristão, ele é guiado pela palavra de Deus. Meus irmãos, e hoje nós vivemos em uma cultura em que a ética foge dos padrões da palavra. Você já percebeu? Eu vi uma frase, e até eu já estava pensando sobre isso, e ajudou até eu explicar para os irmãos entender o que eu quero dizer. Você já viu hoje assim? Uma frase que eu vi uma pessoa falando assim: olha, você já viu um macumbeiro falar mal de macumbeiro? Você já viu feiticeiro falar mal de feiticeiro? Você já viu uma religião falar mal da outra? Mas os cristãos falam mal um do outro. E eu quero dizer para vocês que o falar mal não é bíblico mesmo. Só porque, meus irmãos, toda e qualquer correção, ou você expor uma pessoa ou aquilo que é pecado, hoje na nossa cultura fala que você está julgando. E Paulo vai ensinar aos coríntios e vai dizer que na casa de Deus, na igreja, se trabalha com ordem e decência, em que todas as pessoas, sem parcialidade, devem ser tratadas do mesmo modo. Se a pessoa que ele fala das pessoas que estão envolvidas no evangelho, tanto pregadores quanto cooperadores, ou aqueles que trabalham para o Senhor. Não se trata daqueles que não trabalham. Pode ser cristão, mas se ele não trabalha na obra do Senhor, essa pessoa, ele vai ser um crente em que ele mesmo vai ter as suas próprias decisões. Mas aqueles que trabalham na obra do Senhor, que levam a palavra de Deus, Paulo vai dizer bem claro que, independente do que a pessoa fizer, deve se expor os seus erros, as suas falhas. Não de maneira inconsciente do lado pessoal, mas deve ser tratado dessa forma. Se a pessoa teve um pecado público, deve ser manifestado o que ela fez publicamente. Ou, dependendo da gravidade do que ela faz, deve ser falado. Se a pessoa prega uma falsa doutrina, você deve falar, ou a instituição mesmo, ou o nome da pessoa, porque isso é bíblico, igreja. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Você vai ver muitos dizendo hoje que você não pode julgar, você não pode falar, você não pode expor falsas doutrinas, falsos profetas, falsos doutores, porque você está julgando e está falando mal da igreja. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia vai mostrar bem claro que a igreja são pessoas individuais. E dependendo daquela pessoa que estiver no meio dos cristãos, se for um falso cristão, ele vai fazer o que dentro da igreja, irmãos? Ele vai destruir o corpo de Cristo. E é com essas pessoas que a Bíblia trata. Não é expor a igreja. Quando se trata aqui, falando desse tema,
Eu vou te dar um exemplo aqui, que nós lemos a palavra de Deus, da igreja aqui, da Ásia Menor. A Bíblia fala que, aqui no versículo 1, que João, ele viu uma carta a Gaio, e Gaio, ele era um dos líderes das igrejas ali da Ásia Menor. E quando você vai ler, você vai perceber aqui, João vai falar o quê? Para ele, para Gaio, vai falar assim, olha, eu tenho enviado uma carta para a igreja, mas Diótrefes, que procura ter ele o primado na igreja, ele não nos recebe. Ele citou o nome, igreja. Hoje você não pode nem citar nome. Ele vai citar o nome. Diótrefes, que procura ter o primado, ele não recebe os irmãos. E provavelmente, sabe o que ele fez? Ele rasgou a carta que João tinha enviado e não queria receber os missionários na igreja. E sabe o que além dele citar o nome, olha o que ele vai falar, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Sabe o que João está falando? Olha, quando eu for aí onde você está, resolver o problema, eu vou publicamente julgar o que ele está fazendo. Igreja, João citou o nome, sim ou não? Hoje não pode citar nome. Se você citar nome de um falso cristão, falso profeta, que está destruindo a igreja com suas falsas doutrinas, com seus pecados, fazendo tudo de errado, destruindo a igreja, se você citar o nome ou a instituição religiosa, você é um falso profeta, você está julgando, você não tem amor. Por que não fala isso do apóstolo João? Porque hoje o apóstolo João seria considerado uma pessoa mal educada, que não tem amor, que fica expondo o pecado dos outros, que fica expondo o que a pessoa faz de errado. É assim hoje. A ética de hoje é ao contrário da ética cristã, porque Jesus ensinou nós a tratar tudo com ordem e decência e com sinceridade e verdade, não encobrir pecados de ninguém. Pecados pessoais cada um resolve com Deus. Pecados públicos no qual destrói a igreja deve ser tratado desta maneira. Se for possível até citar o nome da pessoa, e hoje não pode. E ele falou bem claro, olha, na carta, Diótrefes, olha o que ele está fazendo. E outra coisa, quando eu chegar aí, eu vou resolver a questão publicamente. O que ele está falando, palavras maliciosas, e ele não quer receber os missionários que vêm para a igreja, e lança fora da igreja esses missionários. Então a Bíblia trata claramente, sabe o que significa isso aqui, igreja? O cuidado de Deus com sua igreja. Sabe por que hoje muitos falsos entram dentro das igrejas, destrói casamento, destrói pastor, fala de homem e de mulher, igreja. Destrói casamento, criança, pastor, estrupo dentro da igreja. O pastor faz uma coisa errada, estrupa uma criança. A pessoa vai para a igreja lá só para destruir casal. O pastor hoje fica caladinho, ele não pode falar nada. Se ele falar qualquer coisa, ele é o culpado. Isso não é bíblico, igreja. Não é bíblico. A Bíblia mostra que o pastor ele tem autoridade na igreja, que se for possível, cortar o mal pela raiz. E não pode fazer isso hoje. Aqui Pedro está fazendo o que, igreja? Perdão, João, o apóstolo João, cortando o mal pela raiz. E publicamente ainda. Diótrefes, ele quer ter o primado, ele queria ser alguém na igreja, ele queria apresentar na igreja, mas por isso, fazendo isso, ele não recebia os irmãos, porque provavelmente, irmãos, ele não queria perder a posição dele, talvez ele tinha uma posição de destaque, então ele fazia o quê? Ele lançava os irmãos fora da igreja, e ele vai citar até o nome, ó, a igreja, para que todo mundo saiba, é Diótrefes, tá? E hoje não pode. A pessoa apronta bagunça na igreja e faz o que quer, ninguém pode citar o nome dele, falar, não, fulano fez isso mesmo. Tem muitas igrejas, presta atenção que eu vou dizer aqui, ó. Tem muitos que entram dentro das igrejas, mas é falsos cristãos. Ele está ali dando glória a Deus, pulando para cima, Jesus é tudo na minha vida, mas nas costas, ele está destruindo a igreja. E é o que a Bíblia manda tratar dessa maneira, igreja. Porque Deus, ele está cuidando da sua igreja. A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus está cuidando da menina dos seus olhos. Se você é um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus, que vive a vida com sinceridade com Deus, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu casamento, para não chegar um e destruir seu casamento dentro da igreja. Deus está cuidando dos seus filhos, para não chegar um dentro da igreja e destruir com o seu filho ou com a sua filha. Deus cuida da igreja. E a Bíblia, meus irmãos, vai dizer mais. Paulo expondo Demas e Alexandre, aqueles que se desviaram da fé.
2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 10. A igreja pode acompanhar, pode pegar a Bíblia e acompanhar. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. Olha aqui, igreja. Sabe esse Demas aqui? Que é... Essa palavra Demas é uma abreviação do nome Demétrio, que era um deus pagão que eles adoravam na época. E a Bíblia fala que Demas se converteu. Ele era discípulo de Paulo. Pregava, andava com Paulo. Quando ele abandonou Paulo, sabe o que Paulo falou? Demas me desamparou amando o presente século. Olha aqui. Ele está expondo alguém que prejudicou ele no ministério na hora que ele precisava. Os irmãos estão vendo tanto que as coisas de Deus é séria? Paulo, na hora que mais precisava dele, sabe o que Paulo vai falar? Ele teve que falar a verdade. Demas me desamparou amando o presente século. Se alguém prejudica alguém na obra de Deus ou a igreja, vai falar para você ver. Imagina se fosse eu aqui em cima do altar aqui, Demas congregasse aqui, né? E me abandonasse, eu chegasse, ó irmãos, Demas me desamparou amando o presente século. Muita gente me crucificaria aqui. Ó, Demétrio, irmãos, que procura ter o primado, ele está lançando os irmãos fora e não recebe os irmãos. Publicamente, eu seria crucificado. Mas a Bíblia só nos mostra que Deus trata dessa maneira para cuidar da sua igreja. A Bíblia vai dizer também, olha no versículo 14, aqui no versículo 14 ainda, do capítulo 4, do versículo 14, de 2 Timóteo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Igreja, aqui ó, sabe o que Paulo está falando para Timóteo? O Alexandre o latoeiro que me causou muitos males. Esse Alexandre o latoeiro aqui, igreja, ele também era um que converteu e ele se desviou da fé. Sabe o que ele começou a fazer também? Fazer muitos males ao apóstolo Paulo. E sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Guarda-te dele, porque ele estava infiltrado no meio da igreja. Guarda-te dele também, porque resistiu muitas nossas palavras. Olha aqui, igreja. Por que ele está falando para Timóteo sobre a situação espiritual de Alexandre? Porque ele sabia que Alexandre não ia prejudicar só o apóstolo Paulo, ele ia prejudicar outros irmãos dentro da igreja. Os irmãos estão vendo que a Bíblia ele expõe as pessoas que estão levando as coisas à brincadeira, cristãos que tomam a Santa Ceia. Sabe por que essa palavra aqui hoje, igreja? Para que você e eu venha conscientizar dentro da palavra de Deus que você pode sim expor aquele falso cristão. Se alguém te prejudica, vai prejudicar o outro também. Se alguém fala mal de você, vai falar mal de outro. Se alguém mente para você, vai mentir para outros também. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Ô Timóteo, toma cuidado com Alexandre, porque ele resistiu muitas nossas palavras e ele me causou muitos males. Que Deus lhe pague o que ele fez comigo. Então, você fica esperto com ele. Alguém apronta bagunça na igreja, peca, destrói casal. Se você falar, ó, toma cuidado com aquele irmão lá, porque ele é perigoso, hein? E aí, igreja? Você que não tem amor no coração. E aqui no texto ele está dizendo o que para Timóteo? Fique esperto. Fique esperto, viu? Com Alexandre o latoeiro, porque senão ele vai causar males para você também. E a Bíblia vai dizer que ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui, igreja, entregar a Satanás aqui, ele está dizendo que entregou eles para julgamento ou correção, para que eles se consertassem a vida deles. Porque eles estavam no meio da igreja e estava destruindo a igreja do Senhor, provocando males, blasfemando, falando mal. E ele fez o quê? Eu entreguei eles a Satanás, para quê? Para que eles venham se converter, venham mudar de vida. Mesmo que você não entregue muitos para Satanás, igreja, muitos Deus entrega ele para o próprio Satanás, para que ele venha aprender a não mais destruir e prejudicar a obra do Senhor. E muitos não sabem porque está numa situação complicada. Eles acham que é porque Deus está provando, está passando luta mesmo, mas não é não. Muitos, meus irmãos, é que Deus permite mesmo. Não,
agora eu vou entregar você a Satanás para que você aprenda a não fazer mais o que você está fazendo. E aqui, meus irmãos, o que nós estamos analisando? Que Paulo ele está expondo claramente Emineu e Alexandre. Agora aqui, meus irmãos, eles eram crentes, eles estavam no meio da igreja, orando, pegando oportunidade, talvez estava pregando, estava fazendo a obra, e ele expôs claramente para Timóteo. Agora, pode expor, igreja? Deus, ele trata dessa maneira, novamente eu repito, porque Deus zela da sua igreja. Agora vocês sabem por que você vê tanto escândalo nas igrejas hoje? Agora você sabe por quê? Porque o pastor não pode falar nada. O pastor vê o obreiro lá dando em cima da irmã. O pastor vê o obreiro fazendo o que quer, ligando no WhatsApp, falando, ó, irmã, você é linda, viu? Fazendo tudo que quer na igreja. O pastor não pode falar nada. Aí quando vê o escândalo, destrói a igreja, as pessoas somem, não quer nem saber da igreja mais. Aí pronto, né? Aí quem ganha é o diabo. Quem tem que perder, meus irmãos, é o diabo. O diabo. E se a pessoa não quiser ser liberta dos demônios e consertar a vida, ele sai sozinho, mas não vem atrapalhar a igreja, não. Deus trata dessa maneira a igreja. Deus zela da igreja. Sabe por quê? A gente só sente o peso quando é nas costas da gente. Ah não, foi com a irmã lá, com o irmão, tá tranquilo. É zelo que Deus tem pela igreja. E Paulo expôs Himeneu e Fileto também, que eu já falei de Himeneu, mas e Fileto também, e suas falsas doutrinas. Abra a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 16. Olha o que ele vai dizer para Timóteo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha aqui, irmãos, presta atenção aqui. Você já percebeu que quando você fala assim, ó igreja, está vendo que a instituição religiosa ali, ó, eles são falsos profetas. Está vendo aquele irmão lá, aquele pastor, aquele pregador, ele é falso profeta. Aí sabe o que vai falar? Ó, aí, ó, está falando que é crente, mas está falando mal da igreja. Está falando mal de outros pastores. Por que não fala mal do apóstolo Paulo também? Os irmãos estão vendo que hoje muitos não é pautado dentro da palavra de Deus? É zelo que Deus tem pela igreja. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Ó, cuidado com Himeneu e Fileto. Por quê? Por causa das suas falsas doutrinas, eles desviaram muitos da fé. Por quê? Ele estava falando que a ressurreição já era feita. O que significa, igreja? Himeneu e Fileto, eles acreditavam que a ressurreição era já feita. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo físico. Eles não acreditavam. Eles acreditavam na ressurreição espiritual. Quando a pessoa aceita Jesus, ele se converte, eles acreditavam, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Ou seja, na transformação quando Jesus vem buscar a igreja e fere a doutrina da salvação, da justificação. Aí Paulo está falando que, olha, por causa dessa doutrina deles, eles perverteram a fé de alguns. Agora, Paulo não está expondo para Timóteo os falsos profetas daquela época, aqueles que se infiltrou no meio da igreja para ensinar heresia? Igreja, sabe que eu estou falando isso? Porque talvez você cresceu ouvindo que não pode expor erros dentro da própria instituição ou do próprio cristianismo. Não existe isso, irmãos. Aqui é culto de ensinamento, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, a verdade, não existe. Porque se você omitir, o diabo vai usar aquela pessoa para destruir uma igreja inteira, ou até o seu casamento, ou vai destruir a fé de muitos. É por isso que tem que expor. Tem que expor. Paulo falou assim, Himeneu e Fileto, ó, cuidado com eles. Eles perverteram a fé de alguns. Agora que igreja? Quantas instituições religiosas aí que está pregando falsas doutrinas e ensinando as pessoas a ir para o inferno? Você não pode só falar o nome, não? Nós vamos ver dentro da Bíblia que Jesus citou o nome. Mas Paulo está deixando bem claro, olha, eles são falsos profetas, eles perverteram a fé de muitos, com essa doutrina deles. Eles pegavam versículos isolados e eles criavam a doutrina deles, e as pessoas mais, que não tinham muita sabedoria, entendimento, eles acreditavam naquilo. Meus irmãos, se você não acreditar na ressurreição do corpo físico, você não acredita na ressurreição de Jesus, porque Jesus, ele ressuscitou, e a Bíblia fala que nós ressuscitaremos com ele também. A igreja, aleluias, Horicanda Lamassuriana Gai, aleluias, glória a Deus. Nós vamos, igreja,
A Bíblia fala, assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus de Nazaré, ele vai ressuscitar a igreja também quando você partir com Jesus. E eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam simplesmente na ressurreição espiritual. Você aceitou Jesus, seu espírito estava morto, então ressuscitou. E aqui, meus irmãos, a Bíblia vai dizer também, em João no capítulo 6, vai nos mostrar também que o falar a verdade hoje se torna também uma falta de ética. Você já viu isso? E a Bíblia nos mostra o contrário. Se você for ser honesto, inteligente, honesto com todas as pessoas, você vai ser uma pessoa que vai ser considerada uma pessoa que não tem educação e uma pessoa grossa. Mas quando você lê a palavra de Deus, em João no capítulo 6, versículo 66, olha o que diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que esse texto está falando aqui, irmãos? Jesus, olha a fala de Jesus aqui, ó. Jesus, os discípulos, Jesus estava pregando, os discípulos começaram a ir embora. Muitos discípulos começaram a ir embora. Aí Jesus vira para Pedro e ele diz o quê? Ô Pedro, você não quer ir embora também não? Você está, agora eu vou conjecturar e trazer para a realidade, vocês vão entender. Vamos supor que os irmãos comecem a ir embora. Aí eu viro aqui para os irmãos e falo, ó, vocês não querem ir embora também não? E aí, igreja, não é falta de ética? Hã? É falta de ética ou não, igreja? A mentalidade que as pessoas têm da Bíblia é ao contrário do que Jesus prega e ensina. Começa todo mundo embora. Eu chego aqui para os irmãos, olha, vocês não querem ir embora também não? Ei, Valdivino, não quer ir embora não? Falta de ética ou não, igreja? Hã? Pois é, foi o que Jesus fez. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Testando a fidelidade dos discípulos. Jesus estava testando a fidelidade dos discípulos. Os irmãos querem analisar outra palavra que hoje seria considerada uma falta de ética? João no capítulo 6, na multiplicação dos pães, no versículo 24, ó. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Sabe o que está acontecendo aqui, igreja? Sabe a multiplicação dos pães? Jesus, os discípulos pegou o barco e foi para o outro lado, né? Pegou o barco e foi. Aí veio uma tempestade à noite, Jesus veio, andou por cima das águas, os discípulos ficaram apavorados, e ele falou, não, sou eu que estou aqui. Eles entraram no barco e foi para o outro lado. A Bíblia fala que a multidão foi atrás de Jesus. Quando elas foram atrás de Jesus, que eles não viram Jesus saindo de lá em barco nenhum, quando eles chegaram onde Jesus estava, do outro lado onde estavam os discípulos, a Bíblia fala que eles falaram para Jesus assim, uai Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Como que o Senhor chegou aqui? Nós não vimos o Senhor pegar na barco, não viu? Como o Senhor chegou aqui? Aí Jesus vai falar o que para eles, igreja? Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste e vos sacieis. Vocês comeu e saciou. E aí, igreja, não é falta de ética, não? Você chega assim, Senhor, como que o Senhor chegou aqui? Jesus vai olhar para aquela multidão e falar assim, ó, você sabe por que vocês estão me seguindo? Porque eu multipliquei os pães, e porque vocês comeu e saciou, e por isso que vocês veio atrás de mim. Ser sincero hoje é ser mal educado. Falar a verdade hoje é ser mal educado. Alguém está mentindo para você, você fala assim, irmão, você está mentindo para mim. É mal educado. Só que Jesus não considerava a aparência de pessoa, ele respondia com verdade. Aquele que estava errado, Jesus falava logo, ó, é o seguinte, você está errado. E outra coisa, Jesus falando para os discípulos, olha, os discípulos, igreja, todo mundo junto com Jesus, Jesus olha e fala assim, olha, um de vocês é um demônio, é um diabo.
E Jesus estava falando de quem? De Judas, que ia trair Jesus. E Pedro ficou tão constrangido que ele falou: Senhor, mas quem que é esse? Quem que é, Senhor? Aí Jesus falou assim: aquele que pôr a mão no prato comigo, esse há de me trair. Jesus já revelou que era Judas que ia pôr a mão no prato com ele e ia trair Jesus. Jesus respondia com verdade. Os fariseus mesmo chegou para Jesus e falou assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor responde com verdade, o Senhor não considera a aparência de ninguém. E eles queriam tentar Jesus, mas eles já sabiam que Jesus era sincero nas suas palavras. E hoje você é mal educado. Eu falar a verdade para vocês, para a igreja, você ensinar alguém hoje, você é mal educado, você é grosso, você não tem educação. A Bíblia ensina os cristãos a ser o que, igreja? Sinceros. E não mentir, mas falar a verdade. Falar a verdade. Jesus falava a verdade. Nem que era para doer, mas Jesus falava a verdade. Doía, mas Jesus falava a verdade, igreja. Jesus era assim. Jesus não mentia para ninguém, não passava o pano em pecado de ninguém. Ele falava com verdade. E a Bíblia, meus irmãos, vai mostrar também que Jesus, retornando a falar sobre expor as falsas doutrinas, falsos profetas, em Mateus no capítulo 23, o versículo 1, Jesus ele vai chamar os escribas e os fariseus de serpentes de raça de víbora. No versículo 1, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Igreja, ele está falando para quem? Para a multidão e seus discípulos. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha aqui, igreja. Jesus expôs claramente, para quem não sabe, os fariseus, igreja, eles seguiam a lei de Moisés. Eles não acreditou que Jesus é o Filho de Deus. Eles eram considerados então como uma falsa religião, uma falsa seita, em que eles acreditavam que as pessoas que seguissem o judaísmo eram salvas. E Jesus está dizendo o quê? Vocês nunca vão dar conta de guardar a lei. Vocês devem crer em mim. Através de mim vocês vão ser justificados e libertos e livres do pecado de vocês e da condenação. E Jesus fez o que, igreja? Jesus, sabendo que era uma falsa religião, era uma seita, o que Jesus fez? O que ele vai falar, irmãos? Então Jesus diz para quem? Para a multidão e seus discípulos. Não foi para uma pessoa, foi publicamente. Ele vai falar o que? Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Na frente de todo mundo. Ele falou para os fariseus que estavam lá junto também. Chamou eles de serpente de víboras, de raça de víbora. Não é falta de ética, não? A gente, é engraçado, né, igreja? As pessoas têm coragem de falar que você é um grosso, mal educado, mas não tem coragem de falar que Jesus é. Você é, mas não tem coragem de falar que Jesus é. Mesmo que você faz o que Jesus mandou, você fala, mas Jesus nunca é mal educado. Sabe por que eu estou falando isso? Para você refletir. Por que Jesus chamou ele de raça de cobra? Víbora é cobra. Por que Jesus chamou os fariseus de raça de víbora, igreja? Porque eles eram igual uma cobra mesmo. O caráter deles, a personalidade, a maneira que eles agiam, eles estavam vestidos de branco, com a lei na mão, mas eles não tinham amor, não tinham misericórdia, eles condenavam as pessoas, consideravam as pessoas imundas, impuras, não queria nem pegar na mão, não queria nem dar um abraço. Era assim. Aí Jesus está falando o quê? Você está achando que está servindo a Deus? Vocês é raça de cobra. Jesus usou uma figura de linguagem. Hoje você usar uma figura de linguagem, você é mal educado, é antiético. E Jesus vai chamar os fariseus de quê? Raça de víbora. Chama hoje uma denominação que você sabe que está levando as pessoas para o inferno, que está com falsas doutrinas, fala que eles são raça de víbora, publicamente, assim como Jesus fez. Hoje, sabe o que vai falar? Olha lá, está falando que serve a Deus, ó. Falando mal de outros crentes, né? Alguém podia falar assim, aí, ó, ele está falando mal dos fariseus, olha aí. Está desagradando a Deus, está achando que está agradando a Deus. Jesus respondia com verdade. E não era antiético, não. Jesus estava sendo honesto. E também a Bíblia vai dizer que João também, no batismo, ele também vai chamar eles de raça de víbora. Em Mateus, no capítulo 3, o versículo de número 7. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia fala que quando João Batista estava batizando, os fariseus chegou ali, ó,
para ficar olhando o seu batismo, ele batizar as pessoas. Aí ele olhou para eles e falou assim: olha, vocês não querem crer em Jesus? Vocês não querem se batizar? Pois é, produz frutos de arrependimento, porque vocês é uma cobra, raça de víbora, raça de cobra. João Batista falou na frente de todo mundo que ele estava batizando ali. Mas João Batista não é mal educado, né, igreja? A Bíblia vai dizer que Jesus chamou Herodes de raposa. E quando você vai ver a palavra aqui, meus irmãos, raposa, ela sabe o que significa? A palavra raposa, ela quer dizer sagaz, perspicaz, ligeiro. Jesus falou o quê? Os fariseus chegou para Jesus, né, e falou assim: olha, você sai daqui e vai embora, porque Herodes quer te matar. Herodes, irmãos, era o governador de Jerusalém na época. Ele que mandava. Vai, aí Jesus fala o que para eles? O fariseu, vem cá, vai lá e fala para ele que ele é uma raposa. Fala para aquela raposa lá, que o Filho do Homem veio para cumprir a palavra de Deus, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele usou uma figura de linguagem. Aí alguém pode olhar e falar assim: Jesus foi mal educado aqui, igreja? Não, ele foi sincero. Herodes realmente era uma raposa, ele era inteligente, ele era perspicaz, ele queria matar Jesus, sabe por quê? Por causa que Jesus estava fazendo a diferença, e ele estava com medo de Jesus ser rei no lugar dele. A Bíblia fala, meus irmãos, que as pessoas queriam pegar Jesus e fazer Jesus um rei. Aí Jesus fugiu do meio deles e foi embora. Aí Herodes ficou sabendo: eles querem fazer de Jesus rei no meu lugar, então eu vou matar Jesus. Aí Jesus falou o quê? Vai lá e fala para ele, que eu vim nessa terra para morrer mesmo, para a salvação daqueles que creem em mim. Aleluias. Ele vai dizer também, ele expôs aqui também a hipocrisia dos fariseus, em Lucas, no capítulo de número 12. Ele expõe, ajuntando-se, no capítulo 12, versículo 1, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiro do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, igreja, claramente, biblicamente, esse negócio de é pecado, ficar expondo quem está aprontando bagunça, errado, dizendo que é crente, pregando falsas doutrinas, falso evangelho, dizer que não pode julgar e apontar o dedo e falar que está errado, isso não é bíblico, igreja. Isso é estratégia do diabo, para o diabo usar quem ele quer e aprontar dentro das igrejas. Jesus expôs claramente a hipocrisia dos fariseus. Olha, tome cuidado deles, viu? Eles são hipócritas, eles são mentirosos, eles vão enganar vocês. E realmente, quantas pessoas estão sendo enganadas hoje por falsos profetas, justamente por muitos fazer silêncio? Muitos fazem silêncio e é enganado pelos falsos profetas, porque não pode falar. Aí o pastor está lá ensinando a palavra, está ensinando, aí tem um usado pelo diabo dentro da igreja, aí ele fica por trás, vai na casa de um, vai na casa do outro, sabe o que ele faz? Ele chega lá e ó irmão, o pastor está errado, viu? Não é assim não, porque aí fica falando mal do pastor, essas coisas, o pastor tem que ficar caladinho, não pode falar nada. A Bíblia fala claramente, pode expor, pode expor quem está errado. É o que Jesus ensinou. Se ele não se arrepender, ele não se converteu, então pode deixar ele embora. É o que Jesus ensinou, porque senão ele vai destruir a igreja. E também aqui, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, Pedro, na carta de Pedro, ele vai dizer, meus irmãos, que no meio deles haveria muitos falsos profetas e falsos instruidores. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui, meus irmãos, na segunda carta de Pedro, o que ele está dizendo aqui? Que sempre houve falso profeta. Aí ele está dizendo o quê? Como entre vós haverá também falsos doutores. Olha aqui, irmãos. Agora, eu vou falar aqui, como você não pode expor, sendo que o próprio Pedro está falando que os falsos profetas ia estar no meio dos verdadeiros. Ele está falando que está no meio dos verdadeiros. Se você está numa igreja sadia, todo mundo é homem de Deus, dá graças a Deus, igreja, porque não é todo lugar que é assim, não. Não é todos os lugares, não. Isso eu falo porque eu conheço os obreiros, os irmãos da igreja aqui. Não é querendo exaltar, falando que nós é melhor do que outras igrejas, não. Mas graças a Deus não tem esse tipo de coisa aqui. Não tem. Mas não é todo lugar. E ele está dizendo o quê? Entre vós. Ele está falando o quê? Meus irmãos,
Pedro está alertando, olha, é o seguinte, no meio de vocês vai entrar falsos profetas e instruidores. Como você não pode se expor? Ele não está expondo aqui não? Ele não está dizendo que vai ter, que é no meio deles? Então, igreja, dê ouvido à palavra de Deus e não fica dando ouvido para esses que não estão nem aí. Sabe o que muitos falam? Olha, tem pessoas que gostam de pegar o texto bíblico, ficar expondo o pecado dos outros, ficar falando, mas eu não faço isso não, porque a Bíblia está falando, mas eu não faço isso não, dando uma de bonzinho, sabe? Ah, eu sou legal, eu sou bom, na minha igreja é assim mesmo, cada um pode fazer o que quiser, irmão, eu tô de hoje só no dízimo e nas ofertas das pessoas, eu não quero saber se o irmão está dando em cima da irmã ali, eu não quero saber se ele está pregando uma falsa doutrina, não, meu bolso está cheio de dinheiro, o dízimo e oferta, eu estou andando num carro bom, tenho uma casa boa, não quero saber de nada não. Igreja, o motivo é esse, de deixar o diabo fazer o que quer dentro das igrejas. Essa palavra, irmãos, é porque a gente vem a conscientizar a igreja, que a igreja tem ordem e decência. E também, Jesus diz que os falsos profetas também estão em nosso meio também. Em nosso meio que eu falo, igreja, é no meio dos crentes. No meio das igrejas, todas as igrejas. Ele está resumindo. Acautelavos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Acautelavos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós. Sabe o que ele está falando para os discípulos? Eles vão vir até vocês. Isso é para que você entenda. Tem muitas pessoas aqui que não é crente ainda, não conhece o evangelho, hoje é coisa de ensinamento. É por isso que você está ouvindo essa palavra hoje. Hoje é ensinamento, igreja. É onde você aprende a entrar no céu. Hoje é ensinamento. E sabe por que Jesus está alertando isso aqui? Porque não é todo mundo que é crente, não. Não é não, igreja? Ah, eu creio em Jesus. Não, então ora para mim, irmão. Põe a mão na minha cabeça, ora para mim. Você não conhece a vida dele? Você não sabe o testemunho que dá diante das pessoas a igreja? Aí Jesus está falando que, olha, no meio de vocês vai ter falso profeta, tome cuidado. Jesus está expondo claramente aqui, meus irmãos. E ele vai dizer que se for possível, eles enganariam até os escolhidos. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós... vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus está dizendo o que aqui, meus irmãos? Se for possível, enganaria até os escolhidos. Então, eles estariam aonde, os falsos profetas? Aonde está escolhido de Deus, igreja? Jesus está revelando de antemão. Olha, de antemão eu já estou avisando vocês. Jesus já está expondo aqui, revelando para eles. No meio de vocês, ó, dos escolhidos, vai ter muitos falsos profetas. E é o que mais tem, igreja. É menos homens de Deus, tem mais falsos profetas do que homens de Deus. Jesus já alertou sobre isso, né? Não precisa nem entrar em detalhe. Também Paulo, em seu discurso à igreja de Éfeso, ele diz que depois da sua partida, entraria também no meio deles lobos cruéis. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Igreja, olha o detalhe no versículo 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Cruéis, ele não vai perdoar o rebanho. E lembrai que eu chorei por vocês, eu orei por vocês. Lembre disso, sabe o que ele está falando? Lembro quando eu padeci por vocês. Não vai sendo enganado por qualquer um, não. E hoje é assim. Mas aqui ele está expondo claramente, para finalizar aqui, igreja, Paulo também alerta a igreja sobre falsos apóstolos que iria se transfigurar em apóstolo de Cristo.
na segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que ele está dizendo aqui, igreja? Que tinha muitos apóstolos, falsos apóstolos, que estavam se transfigurando no meio deles como se fosse apóstolo de Cristo. Mas ele está dizendo o quê? Ele só está transfigurando, isso aí não quer dizer nada. Quer dizer nada. Sabe o que significa isso? Você vê alguém em cima do altar com a gravata, com paletó, é bonitinho, né? Limpinho, bonitinho, é homem de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Vai se transfigurar em homem de Deus. E também pode ficar tranquilo, ele está dizendo assim, sabe por quê? Não se assusta não, porque os demônios se transfiguram em anjo de luz também, quando eles querem enganar uma pessoa. Eles chegam como se parecesse um anjo, mas quando eles se revelam mesmo é um demônio. Aí Paulo está falando o quê? Esses apóstolos aí é desse jeito também. Ele está expondo claramente. Vai chegar pregando bem, uma oratória boa, inteligência, fez teologia, fala bem. Mas as pessoas querem saber, meus irmãos, muito quer saber disso não está nem aí. E ele está alertando a igreja. A igreja, olha, vocês têm que ficar esperto, porque eles vão transfigurar em homens de Deus, mas na verdade não é homem de Deus. Transfigurar a igreja é parecer ser um homem de Deus. Vai parecer, as pessoas vão olhar e falar assim, aquele ali é um homem de Deus. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que cedo ou mais tarde vai se revelar quem sempre foi de verdade. Vai revelar quem sempre foi. De repente a pessoa tem uma ira mesmo no coração, não dá conta de controlar. Aí depois sai a notícia, o pastor lá deu um soco na cara do irmão. O obreiro lá deu um soco na cara do irmão. Aí você pensa assim, não, foi porque não deu conta, né? O diabo entrou, vai ver que deu lugar para o diabo. Foi não, a igreja. Pessoa convertida, ele segura. Ele controla a natureza. Controla a natureza. O Espírito Santo de Deus transforma, dá um coração dócil, humilde. A Bíblia fala que Moisés matou egípcios na areia. Não matou, a igreja? Matou ou não? Depois que ele se converteu, sabe o que a Bíblia fala? E Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Mas não, né? Hoje é diferente, né, igreja? Converteu, mas minha mão não converteu, não. A minha língua também não converteu de jeito nenhum. Qualquer coisa já sai no soco. Não, igreja. O Espírito Santo vem, ele vem para converter. Então, igreja, só para finalizar aqui, a palavra de Deus, biblicamente falando, igreja, quando você vê alguém falando assim, olha, igreja, não pode expor a igreja, não pode expor esses falso profeta, expor quem está errado, fazendo bagunça na igreja, não, você está falando mal da igreja. Isso aí, igreja, é pessoas que não estão nem aí para o evangelho. É que não está nem aí, não importa com o evangelho. Você deve se expor, falar até a instituição, e se for nome, preciso nome, porque textos na Bíblia, texto de monte, já prova para nós os servos de Deus expondo aqueles que não importa com a igreja e quer destruir o povo de Deus e aprontar bagunça no meio da igreja. Claramente, expõe e mostra quem está errado. Porque a igreja que nós aprendemos essa palavra aqui hoje, para que você saiba disso, que não é pecado expor falso profeta, não é pecado expor quem está pecando, fazendo coisa errada, prejudicando a igreja de Jesus, não é errado. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus e tem zelo pelas coisas de Deus, você chega e fala mesmo, ó, aquele fulano é um falso profeta, é um mentiroso, não confia nele não, me prejudicou e vai prejudicar você também. Só que é o seguinte, falar a verdade, não é calúnia não, é a verdade. Porque calúnia, igreja, a calúnia aí já é pecado, a calúnia já é pecado. Porque a igreja, muitos está prejudicando o evangelho, está destruindo o evangelho com suas falsas doutrinas, suas falsas religiões, está destruindo a igreja. Se você preocupa com salvação das pessoas, você preocupa com as almas, com a salvação delas, você não omite a verdade não, você fala. Você fala. Se alguém chega... biblicamente falando, você deve expressar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode louvar a Deus com as palmas. Aleluias. Glória a Deus, aleluia.